Vou saltar aquela primeira parte, tá? De que o desafio da responsabilidade, mas a tranquilidade por estar num ambiente coloquial de amigos, partilhando o tema. Pronto. Síntese do resumo do sumário. Nossa conversa hoje é a respeito do alimento. E primeira questão a considerar, aliás, sempre os temas que trazemos são temas da vida. Todos os temas são. Sejam mais com a base científica, mais com a referência filosófica, mais um segmento religioso, são sempre temas da vida que nós procuramos compartilhar, refletir, explorar. A questão do alimento, primeiramente, nós estamos falando do instinto, então nós estamos falando daquela categoria de leis divinas ou naturais. Tem as leis humanas e sociais, são aquelas transitórias, passageiras, carecentes de aprimoramento. Mas as divinas ou naturais significa que elas são por força da natureza, por determinação divina, pelo nosso estado de criaturas divinas, com destinação de nos tornarmos imagem e semelhança do Criador. Como perceberemos que é instinto? Alimento é muito fácil saber, porque nós temos fome. Fome nos faz buscar satisfação, saciedade. E se formos analisar um pouco mais, é possível que o próprio universo, de certa maneira, se alimenta, porque as mudanças de células, né, as renovações, o fato de planetas agregarem matérias, esse fenômeno, né, pouco conhecido do buraco negro, que de certo modo ele é como se ele consumisse matéria. Mas não tem digestão, então a comparação não é boa. Mas é só para dar ideia que, de certo modo, nós temos constantemente permutas materiais, seja de troca, seja de transformação. No nosso mundo a carne alimenta a carne, cita a espiritualidade. Nós temos um vazio e nós temos necessidade de nos saciarmos, de nós satisfazermos, de nós preenchermos este vazio. E desse modo nós fazemos um processamento. O início sempre é professoral, tá, gente? O hábito de professor sempre acompanha, e agora por ofício, né? Está como professor, acaba que nós exercitamos dessa maneira. Então, o alimento é uma maneira de nós processarmos e renovarmos componentes nossos, e aí temos aquelas transformações, os aproveitamentos como se nós fôssemos uma indústria, né, de alta complexidade, para que nós consigamos extrair dele os nutrientes de que precisamos. Só vai falar assim, aula de ciências mesmo, só no início, tá? Depois, evidentemente, nós trazemos proposta muito bíblica e muito cristã. Então, paciência, né? Olha, para que esse instinto ele ocorra, os fatores importantes. Primeiro é a necessidade. Outro fator é meios de realização. E nós temos que ter o nosso objeto do nosso desejo também. E nisso aí, o que a espiritualidade fez? Os engenheiros divinos fazem no nosso planeta, que nós dizemos que é de expiações e provas, pela nossa condição ainda evolutiva. Que eu não sou pessimista. Nós estamos numa condição moral inferior. Não, nós estamos numa condição moral relativa, sempre superior a umas evoluções, inferior a outras. Nós estamos no nosso lugar, nas nossas conjunções perfeitas de justiça, de amor, no lugar em que deveríamos estar. Então a espiritualidade faz o que, além dos meios de realização, tem que ter o objeto do desejo, o instinto, a fome, o desejo e o meio de busca. Para que nós fiquemos satisfeitos com a hospedagem, com a hospedaria que nos foi preparada, a espiritualidade capricha tanto no cardápio quanto nos arranjos. Então, eu gosto muito eu vegetariano, mas aí é cada um com suas
preferências, suas tendências, suas inclinações, né? Seu momento. Mas eu gosto muito de fazer essa exemplificação com as frutas, né? Ou com os frutos. Porque, olha só, eles têm atrativos interessantíssimos, né? A espiritualidade pensou assim, pelos nossos sentidos, então, pensando já no ser humano, tá? Pelos nossos sentidos, nós precisamos nos sentir atraídos e ter desejos de nos alimentarmos. A fome, porque o apetite já é um desdobramento. O apetite, às vezes, a gente come porque teve vontade de comer. Mas a fome é uma compulsão, né? Então, aí tem aqueles arranjos maravilhosos. Se a gente parte uma laranja e olha o entrelaçamento dos gomos da laranja, é impressionante. E aí, por instinto, a gente faz o quê? Descarta a semente. Olha só a continuidade. Que ideia inteligente, que engenharia simples de perpetuação. Mas é a semente, aquele entrelaçamento maravilhoso. E as frutas cítricas, não só pelo entrelaçamento, mas também pelo que elas despertam em termos de desejo, de saciedade, de sede, salivação e sabor. Então, nós temos a laranja mais doce, mais azeda, e temos o limão. Esse limão que é uma fonte, parece miraculosa, né? Com seu entrelaçamento, com seu azedume, um azedume que parece ser meio bravo, mas que é agradável, que é atrativo. Já nem sendo os gomos entrelaçamentos, aí a gente pega o ananás e o abacaxi lá. A maneira como o abacaxi tem a sua apresentação, a sua roupagem, ele parece um rei, né? Não é só pela coroa, não. Ele pode até ter, sei lá, esse ego voltado para essa coisa, para a vaidade, mas ele tem um tipo de composição, um tipo de aspereza, né? Que já mostra que ele é bravo. E o sabor dele também é bravo. Para uma sede brava, imaginemos, né? Aliás, ele tem que ter um interior muito bacana, porque quando o pessoal fala assim, descasca esse abacaxi. Isso é para nós homens, numa cultura preguiçosa nossa, tem um abacaxi para descascar e fica lá. Mas o abacaxi tem que ser atrativo, e a polpa dele tem que ser muito interessante, até para que o ser humano encontre meios e ferramentas de descascá-lo. Mas esse assunto é daqui a pouco. A gente pensa nas uvas. Não é à toa que ela é uma das princesas das datas natalinas, né? Porque o arranjo do cacho de uva é uma arquitetura, é um primor arquitetônico. A banana, nós já falamos uma vez mais ou menos das frutas, mas vamos fazer repetição, porque temos novatos, né? Banana é impressionante. Ela é o contrário do abacaxi, que eu falei da dificuldade. A banana ela é feita para a gente que quer só quer só pegar uma fruta e se alimentar. Fácil de descascar, sem semente, deduzível quando ela está madura, macia, doce, aliás, com espécies diferentes, mas a banana ela é um atrativo e que fez até com que animais subissem em troncos, né, por causa dela. Então, assim como acontece com as flores, acontece com as frutas. E cada um vai ter as suas preferências e tal. Então, nós temos sentimos o cheiro e que nós temos a memória, o gosto, o atrativo, a curiosidade, a pesquisa, a aventura do sabor, a textura, né? O kiwi, né? Aquela textura veludosa, a maneira como ela é feita, e por dentro, que é aquele, também parece aquele azedume. Então, temos consistência, textura, sabor, olor, estética, tudo isso para nos atrair. Eu estou falando, um exemplo de frutas, tá? Não estou falando da questão da alimentação carnívora. Comentaremos. Bem, essa necessidade de alimento é tanta e ela é tão providencial, ela é tão sábia, ela é tão impressionantemente divina e persuasiva que os primeiros povos mudavam de lugar constantemente para buscar alimento. Professor na história e ciências. Então, buscando alimentos. Os povos nômades. E com a descoberta do fogo, aí a gente vê as fotografias assim, basicamente o quê? Se aquecer em relação
se aquecer em relação a os invernos, regiões mais frias. O fogo depois também usado como arma, mas é outra história, e o fogo como preparação de alimentos. Quem assistiu ao filme O Náufrago sabe o que significa você ter somente coco. E abrir o coco, aí entra noutra situação. Então, o ser humano, por causa do alimento, possivelmente, ele teve toda essa satisfação da descoberta do fogo, o filme A Guerra do Fogo mostra isso, e por causa do alimento e da busca do alimento, é que a gente também teve essa necessidade de criar ferramentas. Tanto nós transformamos a matéria para nos transportarmos, quanto para caçar, quanto para preparar os alimentos. Abrir um coco, descascar um abacaxi, coisa do tipo. Então, nós fizemos ciência. Fomos engenhosos. Fogo, que foi descoberta, a ferramenta que foi inventada, se cair na prova. E aí, é quando o ser humano começa a ficar incomodado com mudar de lugar, brigar por causa de território. Depois nós continuamos brigando até hoje por causa de ouro, para explorar o planeta para ver se lá tem tesouro, se tem petróleo, e essas coisas, né? Se dá para construir casa e vender conjunto residencial, cada um, né, com o seu gosto. Então, essa questão de ficar mudando de lugar com o tempo, aí o ser humano tem uma outra descoberta, uma outra revelação. A descoberta e o desenvolvimento de técnicas de agricultura. A maneira de fazermos o mesmo lugar, produzir alimento para nós não ficarmos mudando de lugar. Isso é muito decisivo quanto acontece a escrita na história humana e o fogo de que falamos, mas o fato de nos tornar sedentários, isso é importante, porque aí tem o surgimento, a semente das cidades e das grandes cidades. Tanto das fazendas, das cidades e tal. Então, o ser humano passa a ter uma questão de um trabalho, uma produção, uma relação produtiva de cuidado e de produção com a terra. Pecuária, né? Controlar, criar, consumir, aí os derivados e tal. Não desistam, porque nós vamos falar estamos falando de alimento na ciência, mas nós queremos aproveitar essas comparações, essas metáforas, tá? Mesmo quando nós estivermos muito arraigados e ficamos sedentários, isso também não fez com que os povos deixassem de lado seu interesse de pesquisa, descoberta, investigação, dominação, exploração, extrativismo, falei escravização? Tá. Colonização e tal. Então, não só pela terra, que eram nômades, as navegações. Basicamente, a navegação pelo mar era movido por interesses terrenos, não era para fazer um tour, né? Para fazer um cruzeiro. Buscava-se alguma coisa que compensasse aquele alto custo daquelas navegações. E esses navegantes, uma das questões que se buscava nas terras novas, aí entra a explicação espírita de que são médiuns, né? Eles são descobridores de algumas terras, invasores de outras, mas levam algum progresso, aí tem a miscigenação, a mistura dos povos, a Caminho da Luz mostra lá a mistura dos povos, não é o tema, e navegações. Esses grandes navios às vezes vão buscar pequenas coisas em pequena ou grande quantidade. Uma das questões que fazia esses grandes navios irem para outro continente era especiarias, tempero, cana-de-açúcar, cacau, café. E tem casos curiosos, né? Fala-se que no litoral brasileiro, por exemplo, a existência de coco, que o coco não era natural aqui do Brasil, mas que os navios traziam coco, dizem, né, como contrapeso. Tá? Depois ele substituiu o peso pelas novas mercadorias e desfaziam dos cocos, e os cocos foram ficando nas beiradas dos litorais lá, e com isso a gente passou a ter os coqueiros, mas que eles vieram assim meio por um engano, né, por um acidente de percurso,
Mas, sendo ou não sendo, o principal é que às vezes aqueles navios enormes chegavam e as pessoas gostavam porque traziam especiarias, temperos, coisas pequenininhas, mas de novo nosso alimentar. Depois plantio, café e tal. Navios, monstros gigantescos buscando aquelas coisinhas. A alimentação, ela tem consigo, aí o livro dos Espíritos, ela tem os aspectos da lei de destruição, da lei de criação e da lei de conservação. Por quê? Nós tem que destruir, porque nós pegamos um fruto, ainda usamos frutos como analogia, e ele tem que às vezes ser destrinchado, descascado, espremido, moído. Então esse alimento, ele é trabalhado, triturado, né? O coco nas suas formas diversas lá. Então esse alimento, ele é destruído. Ah, mas não é sempre seja assim. Olha o caso da banana que foi citado, por exemplo. Não é assim. É direto, não é processamento, mas tem a mastigação. Temos que engolir o alimento. Então nós destruímos aquele alimento aparentemente para que ele seja processado, para que ele gere outros componentes, outros elementos e que ele faça a manutenção da vida. Então, sem lei de destruição, não tem alimentação na nossa Terra. E sem alimentação não tem essa renovação, nem a conservação. Então, é lei divina também, se formos pensar. E o nosso momento, o nosso estágio, é um estágio muito natural da nossa evolução. Nas categorias, aí na ciência, nós vamos falar um pouquinho disso agora e voltar no final, tá? Ciências naturais fala que nós temos, então, os alimentos, os seres vivos produtores e os consumidores. E os consumidores de consumidores. Essa cadeia alimentar, nós estamos dizendo, os produtores, o pessoal deve estar assim, nossa, se cair na prova, perguntar a questão do interesse das navegações. Quando surgiu o sedentarismo, de que maneira o ser humano, quando ele destruiu o fogo, para que serviu a técnica de agricultura? Dá uma prova boa isso aqui, eu devia ter pensado nisso. E os produtores são aqueles seres vivos que eles mesmos produzem os seus alimentos, eles se autoalimentam, se for imaginar. Eles devoram a si mesmos? Não, eles geram o próprio alimento, algas, algumas plantas fazem isso. E aí outra coisa, não sou especialista em biologia não, tá? É porque como eu sei que aqui eu vou falar e depois eu não vou deixar a pergunta, a gente fala mesmo que não esteja certo, um pouquinho que estudou. E tem os alimentos os seres que se alimentam de outros alimentos. Então, é assim que surge a categoria, por exemplo, dos herbívoros, que se alimentam de vegetais. Um alimento, então, ele surge um ser vivo, o herbívoro vem e se alimenta dele. O boi, né? Eu ia dar outro exemplo inteligente, eu ia falar assim, o boi e a vaca. Ainda bem que eu não falei isso, ninguém escutou. Temos os herbívoros, temos os onívoros, temos os carnívoros, os que comem todas essas coisas e os que comem carne, que comem carne. O ser que se alimenta de carne. São categorias de consumidores. Tá? Está no nosso instinto. Antes, uma questão importante. Estamos falando o nome porque são irmãos. Para quem não sabe, fica sabendo. O palestrante é sempre aquele que arrisca ir para o umbral, mas as pessoas se elevarem com mais filosofia. Essa questão, comer carne é um sinal de inferioridade e necessidade de cada um. Para quem não conhece, o Chico Xavier uma vez tentou parar de comer carne e tentou, ele era tísico, mas muito magro, né, tal. Aí Emmanuel um dia apareceu para o Chico e falou assim, Chico, tudo bem, Chico? Tá tudo bem, Emmanuel. Tá meio fraco, né, Chico? Ah, você acha, mano? Deve ser impressão sua. Ele falou, não, tá meio fraco. Será? Por que será? Ah, não sei, mano. Tem época que é assim mesmo, né? Aí Emmanuel falou que era assim, será que não é porque você está tentando parar de comer carne, não, Chico? Ah, é verdade, Emmanuel. Aí o Emmanuel falou com ele assim, Chico,
Você está precisando, sabe de quê? De um bom bife. Porque senão você vai leve como uma pluma para o vale dos suicidas. E como estamos falando de irmãos, né? Chico Xavier, físico, era carnívoro. Nosso irmão Hitler era vegetariano. Estamos falando de irmãos, tá, gente? É igual sala de aula. Você fala daquela menina, vai Priscila, e fala do Everaldo com o mesmo carinho, mas você avalia e sabe que uns estão mais adiantados na matéria, o outro está mais complicado, e aí vai. Então, os carnívoros, então, a carne alimenta a carne. O alimento, às vezes, nós podemos comer, eu comi muito, mas não sei o que aconteceu, meu exame lá deu anemia. Nós vamos começar a usar essas analogias, tá? Anemia. Eu me alimentei, mas parece que eu estou subnutrido. Por quê? Às vezes porque nós nos alimentamos mal. Tem um alimento natural e aí é outra questão. Nós temos também os alimentos industrializados. Mas por que estamos dizendo isso? O que tem a ver com o evangelho? Está quase chegando. E às vezes o alimento ele é bom, mas o nosso corpo não extrai ali ferro, as proteínas que nós precisamos. E às vezes precisa usar até um suplemento, fazer um tratamento. Por exemplo, nós podemos ir para a reunião, vamos começar agora a evangelizar isso aqui, né? Nós podemos ter um alimento importante, cheio de proteínas espirituais, ferro para fortalecimento espiritual. Mas nós podemos não extrair o alimento e podemos não conseguir fazer uma boa digestão e um bom aproveitamento dele. E outras vezes, nós nos alimentamos no dia a dia de questões muito industrializadas, que estão muito do mundo das formas e não do mundo das ideias. Muito das questões do dia a dia, da terra, e tudo é importante. Olha, nesse período de confinamento, então, gente, televisão, história em quadrinho, fofoca, né? Saber o que está acontecendo do outro lado ali, tem uma novidade, uma raivinha, um xinguinho, vocês já fazem essas coisas para nos distrair. Se for só isso, aí nós ficamos digerindo, mas sem nutrição, sem nutriente. Então a gente se alimenta também desse alimento espiritual para que nós tenhamos mais substância, que o nosso espírito fique mais fortalecido. Então, uma hora pode ser o suco de uva industrializado, mas tem hora que tem que ser a uva. Né? De vez em quando acontece isso. E de vez em quando acontece isso, essa frase tem nada a ver com nada. Se puder até editar essa parte, a gente fala só para ver onde que parou, tá? Natureza e indústria. Bem, do ponto de vista da história, nós falamos de ciência, agora um pouquinho da história, o que nós fizemos? Os alimentos se tornaram um verdadeiro ritual. Por quê? Porque essa fome ela é saciada e nós precisamos de novo. E a sede nós precisamos de novo. Agora imaginemos quando Jesus disse para aquela mulher assim, se você soubesse quem está te pedindo água, você daria água, né, e pediria que ele desse água também. E aí ele fala assim, ele daria uma água viva, e você nunca mais teria sede, a fome dessa água, Senhor. Mais ou menos assim, tá? Imagine uma água que nunca mais você vai sentir sede. Um alimento que vai alimentar para sempre. Agora nós vamos evangelizar mais, né? Imagine quando Jesus fala do Sermão do Monte, algumas pessoas acharam duro esse discurso. Quem o pode ouvir? E muitos já não andavam com ele. E quando ele pergunta aos discípulos, e vocês não vão embora? Eles foram embora, vocês não vão? E Jesus diz, e Pedro responde, a quem iríamos nós se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E ali Pedro está mostrando que o alimento que Jesus servia não tem padrão comparativo, que não havia no mundo nada que suprisse aquele vazio que Jesus deixaria, que não havia um alimento, uma ceia, uma festa, um divertimento, nada que supriria aquela alegria. Francisco de Assis diria que é a perfeita alegria estar com Jesus. Então, quando João Evangelista deita a cabeça no peito de Jesus, ele quer ouvir Jesus, ele quer sentir o calor de Jesus, ele quer guardar na memória, né, no ser, aquela presença, porque sabia que ele estava prestes a se ausentar. Voltaremos. Esse ritual, que nós chamamos na geografia de culturas, ciência, história igual a geografia, bem,
Obrigado por me deixarem treinar as aulas, tá? Então, essas culturas que cada lugar tem, é tão interessante que antes eram os navegantes para exploração, tá? Depois se torna turismo e espiritualidade faz de um modo que esse atrativo é uma maneira de nós irmos aos lugares para quê? Conhecer. E conhecer o quê? Como eles vivem, como residem, como se divertem, como se vestem, como conversam e o que comem. Da volta, o ser humano vai para uma taberna, para uma cantina, vai fazer algum tipo de... A pessoa vai lá para uma cidade, vai para Tiradentes, você fala, vou ali tomar um cafezinho lá daquele lugar e ver o filme, mas aí você mais chega no outro lugar do interior e pensa assim, não, você não fica sem tomar o nosso café aqui com a nossa broa, né? Aí a broa com o café, a pessoa fica lembrando depois. Aí vai para outro lugar, é a técnica de preparação, o modo como prepara o queijo e os derivados do queijo, vai para outro lugar, é o milho, vai para outro lugar, é o vinho, para outro lugar é o tipo de carne. Tá vendo que eu sou bem ecumênico, né, gente? Então isso aí atrai as pessoas que antes eram navegação, agora vai avião, a pessoa vai para porque eu vi um restaurante lá e eu quero conhecer aquele restaurante. E é uma questão tão refinada, né? Uma vez na vida só que eu estive num lugar que era tão assim, um jantar tão sofisticado, e os pratos desse lugar sofisticados são impressionantes, né? Eu não vejo vocês me veem, né? Chegava aqui prato com aqueles negócios. Uma vez eu esperei, a cada hora que vinha um prato, né? Agora vem, aí falava o nome do negócio, eu não decorava o nome de nada. Aí vinha aquele, que é coisícula assim, né, para comer. E aí, uma hora esperando, fome, eu falei assim, isso aqui é de quê? Tem carne? Ah, eu falei, não tem não, só peixe. Bem, para mim, esse bicho é carne, mas isso é de cada um. Mas aí eu pegava, esperei uma hora, eu falei, tá, pode comer um pastel, alguma coisa para esperar? Não, espera o próximo prato. Uma hora depois veio um de frango. Mas era um piquititinho, assim, sabe? Que coisa com uma folha. Eu comia a folha, né? Tinha uma folha enfeitando assim, mas tudo bem. Então as pessoas vão à Espanha, França, interior, e comida japonesa, por quê? Comida. Então o ser humano tornou a comida, a gastronomia, uma obra de arte. Com aqueles temperos, com aquelas descobertas, com aquelas técnicas, com aquele fogo, com aqueles elementos que foram sendo descobertos e fomos evoluindo em técnicas e composições, mas com que a natureza já oferece, mas com técnicas, tempos diferentes, climas diferentes. A espiritualidade continua fazendo que o alimento seja uma maneira de confraternização, de evolução coletiva, de miscigenação. Antigo Testamento, então, isso já acontecia? Acontecia. Vamos lembrar algumas. A descoberta do vinho por Noé. Ficou embriagado. A descoberta lá foi empírica, né? Foi descobrindo, achou saboroso, foi tomando, se desnudou, mas isso é uma outra história, não é a história de hoje. Então, o vinho. O pão, o simbolismo do pão, voltaremos a ele. Quando os hebreus tiveram o anúncio de que estavam sendo libertos do jugo dos egípcios, do faraó, o que eles fazem? Eles, numa situação anterior, já tinham matado o cordeiro, passado sangue nas portas, voltaremos a isso. Mas ali eles fazem a ceia e surge a Páscoa, que é a ceia de celebração da libertação do povo crente no Deus único, no Deus verdadeiro, que sairia do Egito para a Terra Prometida. Qual foi o ritual? Uma ceia. Então, essa coisa no Natal tem umas ceias rituais, isso já é da história humana há bastante tempo, isso de uma das culturas, como se eu soubesse outra. A ceia pascal. Quando os hebreus estão no deserto, né, uma das duas questões chama muita atenção. Uma delas foi uma vez que estavam com fome, e aí por determinação do que seria o representante, a voz de Deus, como se Deus tivesse aparelho fonador e tivesse que emitir palavra falada, né? Escrita direto no festim de Baltazar, como se ele tivesse que escrever, falar e tal. Aí determinou que houvesse alimento e umas codornizes, né? Tipo as codornas pegaram e elas desceram mansamente e se deixaram abater para alimentar aquele povo numerosíssimo e faminto.
a representação disso. Vamos começar, senão eu começo a não aproveitar as parábolas, tá? As codornizes que descem mansamente, é um absurdo, o animal não vai por instinto, ele vai se entregar, ele não vai se debater, não vai fugir. O instinto de conservação é uma metáfora divina, é uma poesia divina. As codornizes são os espíritos superiores que descem dos planos superiores e se deixam imolar, sofrem com nosso desamor temporário, com a nossa dureza, com o nosso orgulho. Sofrem aquele Paulo de Tarso com os professores, né? Deixar-me-ei gastar por vós, ainda que mais amando eu seja cada vez menos amado. Paulo de Tarso. Eu completo em minha carne os padecimentos que faltam a Cristo. Jesus, se vós permanecerdes nas minhas palavras, sereis verdadeiramente meus discípulos, conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que tem a ver com as codornizes? Jesus, se o grão de trigo, caindo por terra, não morre, fica sozinho. Porém, se morre, ele produz muito fruto. A parábola de semeador. Bem, as codornizes já eram uma poesia divina para mostrar que seres superiores angélicos vêm e às vezes se deixam abater Gandhi em nome do amor e da mensagem. João Batista, os primeiros cristãos, Estevão. Então, eles, e o máximo exemplo de Jesus. Quer dizer, as codornizes vêm tranquilamente, eles são seres espirituais superiores, né? Não são codornizes, não, estou dizendo seres espirituais, tá? Porque os seres alados voavam para eles descerem em forma de pomba, o que voa aparece do céu, né? Então, elas vêm do céu para a terra, se deixam abater, já deu para entender. E tem outra passagem do deserto que também é muito poética, o maná. O maná é aquele alimento. Por que ele teve esse nome? Dizem que a palavra original era Manu. E Manu é assim, que é isso? Que é isso? Eles começaram a olhar para o céu e vinha alguma coisa, como se hoje nós dizíamos que fossem flocos, né? Manu, Manu, que é isso? Que é isso? Mas o alimento descia e naturalmente alimentava aquele povo. E aquela nuvem os acompanhava, né, tal. Mas o alimento descia sobre eles e cada um recebia o alimento no seu sabor preferido. É como se servisse a cada um, né, com o cardápio de sua escolha, de sua preferência, sem precisar nem pegar o cardápio. Simbolicamente, poeticamente, o maná descido dos céus já prenuncia Pentecostes, em que o Espírito de Deus, a manifestação, a coletividade, a legião divina, se manifesta sobre milhares de companheiros que começam a falar línguas. O maná falou as línguas. É como quando Jesus fala, eles dizem assim, mas nós não somos de diferentes localidades, línguas, culturas, né? E cada um de nós está entendendo na sua própria língua, como assim? É o contrário da Torre de Babel, em que as línguas se dividiram, porque Jesus é o caminho, é a síntese, né? Então o maná tem essa representação. Hoje nós estamos no mundo da diversidade material, mas depois teremos a síntese espiritual. A parábola de semeador, então, que Jesus diz que às vezes o alimento ele vai chegar ali, vai ser aproveitado, e às vezes esse alimento espiritual não vai ser bem entendido, não será bem compreendido e bem aproveitado. Mas algumas sementes caem e dão bons frutos, assim como os frutos que nós jogamos as sementes fora. Umas caem em terreno pedregoso e outras caem em terreno que acolhe e permite o seu desenvolvimento. Os seres humanos, os seres vivos se desenvolvem, né? Se reproduzem, crescem. Simbologias. Lembra do cordeiro que nós falamos no Antigo Testamento? Havia profecias, a tradição, de que Jesus seria o cordeiro de Deus. A Igreja Católica pegou muito esse mantra. Em que sentido? Que até então havia sacrifícios, mas quando se fala que ele sintetiza, ele muda. Quando a gente começa a história antes de Cristo e depois de Cristo, Jesus ele se deixa imolar quanto às codornizes, de maneira sublime, de maneira expressiva, evolutiva, de perfeito amor, né? Perdoar-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E ali Jesus cumpre uma profecia no sentido de ser o cordeiro, o filho dileto, o filho queridíssimo de Deus, que se oferece
e que fecha aquela porta de necessidade de holocaustos, de sacrifícios, de imolações. Seria isso a mensagem. Se nós ainda fazemos essas coisas do nosso tempo evolutivo, no nosso parquinho da evolução, no nosso bate-bate das reencarnações, mas Jesus dá a mensagem dele para que nós aprendamos. E Jesus usa muito a didática do alimento, porque está tão arraigado na cultura que então ele, por exemplo, vai à pesca milagrosa, né? Existe uma tendência didática, tá, gente? Quando a gente fala assim, ele lançou para a direita, eu quero sentar à sua direita, o ladrão estava e tal. E essa questão da direita, é claro que isso, no plano espiritual, a geografia não é espacial, não tem que ter aquela estrela, né, de Davi. Não precisa ter bússola, não tem direita e esquerda. Agora, até porque, por exemplo, canhoto, imagina, só quem está à direita, complicado. E outra, está à direita de um, é a direita, quem está de virado para mim, a direita dele é lá, o outro é aqui. Menino, para entender, norte, sul, leste, oeste, é um desafio. A gente, para ensinar, quanto mais explica, menos ele aprende, mais confuso ele fica. Aí você desiste da matéria, finge que deu, coloca na prova. É assim que a gente faz, tá? Em cima e embaixo é fácil, mas leste, oeste, bem. Então a pesca milagrosa joga para a banda direita, joga para o lado do bem, que não é necessariamente o direito, o lado do bem, e o bem como contraposição ao que parece bem, mas é o avesso do bem, é Deus também no contrário, é Deus também acompanhando a gente do lado complicado, que também fica divinizado, tá? Que é menor, que é um caminho mais longo, mas é divino. Aí joga lá e consegue a pesca milagrosa. Jesus, então, com os pescadores, quem que é a ideia de abundância? Ele ia dar ouro. Os romanos iam querer, mas peixe. Peixe para comerciar, peixe para poder melhorar o navio, peixe para fazer um banquete, peixe para ficar impressionado, porque eles conheciam, nunca vi tanto peixe, tá? As redes estão quase arrebentando, nós ficamos o tempo todo e não tinha peixe, como que agora tem? As bodas de Caná, metáfora, poesia simbólica, porque eles não têm mais vinho, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora, mas ele resolve por Maria, parece, e transforma a água no melhor vinho. Geralmente você serviu o melhor vinho no início, aí os outros falam assim, geralmente você serve o melhor vinho no início, mas vocês deixaram um vinho incomparável, o melhor de todos, para o final. O vinho era alegria. O vinho, ainda para muita gente, tem esse sentido digestivo, alegria, curativo, essas questões, mas, então, o vinho é uma arte milenar, muito presente naquela cultura, e tem um aspecto poético nele. Então, Jesus, ele transforma a água em vinho como se ele desse um significado diferente, um colorido, um sabor, uma alegria. É o aspecto metafórico que interessa. Porque senão a gente fala assim, Jesus voltou e comeu pão e peixe com eles, para eles terem certeza que ele estava materialmente ali. Por isso é que Tomé tinha que tocar as chagas, e por isso que era importante Jesus comer com eles. Porque senão, se você não conseguir comer o pão, partir o pão, comer o peixe e tal, pode ser uma ilusão de ótica, pode ser o duplo dele, pode ser uma histeria. Eles não davam esses nomes que a parapsicologia, a metapsíquica hoje dá. Pode ser uma projeção das nossos inconscientes coletivos que fizeram essa compensação do ego para não adoecer da perda, nada de simples. Jesus materializou, comeu pão, peixe com eles. Bem, a multiplicação dos pães. São muitas pessoas, nós temos que despedir, Senhor, vai dar problema. Eles falaram meio assim, vai dar ruim isso aqui, hein, Senhor. O tempo vai fechar, esse pessoal aqui tá muita fome, desde que os primeiros saem por aí para comprar alimento. Aí Jesus diz, dá-lhes voz de comer. Aí, dá-lhes voz, não é dar a gente comer, né? Não é coisa, claro que não é nada assim, né? Jesus está dizendo, dê alimento vocês mesmos, nós não temos nada, nada não, alguma coisa nós temos. O que é que vocês têm? 5 pães e 2 peixes. Tudo bem. Ou seja, se tem um pouquinho, Jesus multiplica. É metafórico. A fé na proporção de um grão de mostarda, né? Depois se torna grãos de mostarda, se torna a maior das hortaliças. Então Jesus pega os 5 pães e 2 peixes, multiplica, alimenta aquela multidão, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, aquele trecho machista, mas tudo bem, se alimentam
E ainda do que sobra, eles colhem cestos. Metafórico de novo, porque depois Paulo de Tarso ia vir sair pregando. Lembra que a mulher falou assim? Que ela queria ouvir Jesus, e Jesus diz assim: não é justo tirar da mesa dos senhores e dar aos cachorrinhos. E ela fala: mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. E Jesus se impressiona e a elogia, e a distingue. Ela é citada e consta no texto evangélico, para que o exemplo dela fosse seguido. Essas migalhas que caíram, Paulo de Tarso saiu com os gentios, os samaritanos, levando a todos os povos o evangelho. Então, mesmo daquele alimento ali, que era dos judeus, das ovelhas desgarradas do povo de Israel, os cestos depois se encheram nas outras terras. E até hoje, olha só, nós estamos multiplicando o pão e aproveitando e guardando nos cestos. Eis que eu vos dou, a minha paz eu vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Olha só, uma água que não dá mais sede, não deixa mais sede. A vida em abundância. Uma paz que não é como aquela paz que o mundo dá, que impressionava inclusive os carrascos dos cristãos, quando via a serenidade deles, a superação, esforço e principalmente a ternura deles em relação ao ofício daquele carrasco. Palavra de vida eterna, uma questão de alimento que é muito marcante. Os discípulos de Emaús, eles estavam tristes, Jesus tinha sido crucificado, eles estavam sentindo vazio, estavam com fome. Não é porque eles não tinham pão, eles tinham casa, tanto é que eles receberam o forasteiro. Eles tinham alimento, tanto é que eles serviram ao forasteiro. Eles tinham casa e tinham pão, eles tinham roupa, mas não bastava. Paulo de Tarso, quando fala, tendo o que comer e do que me vestir, eu me dou por satisfeito. Paulo de Tarso, ele provou isso várias vezes. Mas aqueles companheiros, então, eles tinham casa, eles tinham alimento, e eles estavam profundamente tristes. Eles estavam tão campeões da tristeza, que foi a eles que Jesus se manifestou, né? Jesus conversa e eles estão tristes lá na tristeza. Quem não conhece, tem uma carta de Paulo Mendes Campos para Maria da Graça. Isso é literatura juvenil, tá, gente? Vale para nós quem não conhece, vale para crianças. Maria da Graça ia completar 15 anos. Paulo Mendes Campos escreve uma carta com base em metáforas, em comparações de Alice no País das Maravilhas. Belíssima. E ela chega um ponto em que ela fala assim, Alice no País das Maravilhas, tá igual a Alice naquele momento em que ela ficava pequena, as coisas ficavam grandes, porque ela estava deprimida. E ela diz assim, agora eu estou condenada a me afogar nas minhas próprias lágrimas. Ele está dizendo a depressão. Os discípulos de Emaús estavam tão afogados nas suas lágrimas que eles não perceberam que era Jesus. Aí Jesus entra com eles, mas eles tiveram outro ato de bondade, além de receber e alimentá-lo. Crucial do livre-arbítrio para eles serem citados aqui, estarem escritos lá, é que quando ele vai sair, eles se preocupam com o forasteiro e falam, não vá agora, não é noite, é perigoso. Fica aqui, vá durante o dia, esse lugar aí, você se arrisca tal. Eles tiveram caridade de recebê-lo, hospedá-lo, alimentá-lo e com um desconhecido permitir que ele pernoitasse ali. Mas quando Jesus está com ele, parte o pão, descerram-se, os olhos se abrem, os ouvidos ouvem e eles percebem que é Jesus. Ele parte o pão, tá? O modo de partir o pão é que mostrou para eles que era Jesus. A maneira de partir o pão, repartir, fazer a caridade, mostra que é cristão. Quando é profundo isto, essencialmente o Cristo em nós se comunica. Aí eles viram que era Jesus, eles perceberam que era Jesus, né? Bem, isto, para aquela fome que eles sentiam, o alimento era quem Jesus. O que é que eles comentam depois? Mas só podia ser ele. Bem que você percebeu a maneira como ele falava? E o que é que nós sentimos em nossas almas, em nossos seres, enquanto ele falava? E eles viram a maneira como ele partiu o pão. Olha o ritual. Olha que profundidade. Aí olhem como que pão, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós falamos então nós falamos do alimento
produtores, consumidores e consumidores, consumidores. É possível, estamos nos aproximando do nosso desfecho, é possível que na evolução aconteça conosco o seguinte, olha, Paulo não fala, as filosofias, as profecias se cumprirão, as filosofias passarão, as ciências cessarão e permanecerá o amor. Eu devia ter desenhado, imagina uma folha, tá? Uma daquelas folhas assim, tipo um ovo, né? Não é com voz de uma elipse, né? Aquela folha, como se fosse a evolução, ela vai se alargando, alargando, alargando e depois ela vai se estreitando, tá? Eu não tinha pensado na forma dessa folha, pensei agora, por isso que eu não compartilhei tela, por isso que eu não falei bacana o nome geométrico disso, tá? Mas vamos lá. Então, essa folha, quando nós temos o pensamento e vamos exercitando a fala, e nós vamos, igual eu agora, falando, 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 depois nós vamos silenciando e chega um ponto em que nós seremos mentais, telepáticos. Haverá um momento em que as línguas cessarão, porque naturalmente nós estaremos vivendo em verdade. E as verdades se comunicarão. E as verdades se relacionarão, se integrarão, se multiplicarão. Elas formarão mosaicos, não sabemos se essa unidade tem uma diversidade nela. O universo vai ter suas maravilhas que hoje nós não vemos e não ouvimos. Mas a palavra falada é um exercício para nós nos conhecermos e darmos a conhecer os nossos pensamentos. E fazemos o processo educativo. E a palavra é importantíssima até para se evangelizar. E os gestos também. Com o tempo, o ser inteiro falará pensando, vibrando. E o que isso tem a ver com o alimento? Parece que a tendência depois, no início nós estamos ali, depois os ovoides, né? Tá? No início nós somos simples e ignorantes e vamos nos tornando complexos, depois nós vamos nos simplificando. Aí bem-aventurados os simples, os mansos, os humildes, os pacificadores, os que confirmarão e se saciarão de justiça. Fome e sede de justiça. Naturalmente, pela simplificação, pela simplicidade, pela pureza, por sermos imagem e semelhança do Criador. Bem, aí é que entra o detalhe. Talvez nós vamos fazer, então, quando no Oriente eles falam que primeiro todas as matérias se manifestam, é o dia de Brahma. Depois, Brahma recolhe em si todas as matérias e temos a noite de Brahma. Talvez isso aconteça. Sendo assim, significa que hoje nós somos consumidores de alimentos. Depois nós seremos, possivelmente, produtores de alimento. Como acontece isso? Vamos lembrar da fotossíntese? Aqueles seres vivos, né, que da luz conseguem aproveitar água, sais minerais e produzem o seu alimento. Estão alimentados ali. Transforma a energia luminosa em energia química. Eu li isso, achei bonito, tá? Não sei muito explicar como é essa mudança não, mas se alguém perguntar a respeito, eu falo que a internet caiu. A energia luminosa se transforma em energia química. Com o tempo, esse será o nosso destino. Aí sim haverá um momento em que Buda é o iluminado, Gandhi é a grande alma, Francisco de Assis é o sol de Assis. E o sol nos alimentará. E nós seremos, como diz Jesus, vós sois deuses. Brilhe a vossa luz diante dos homens, a fim de que, vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Possivelmente, ao que parece, nós nos alimentaremos de energia luminosa. Naturalmente, nós geraremos alimentos. Então, a água, a luz serão os alimentos. Não é o momento nosso, mas é a espera, é a esperança, é o destino, é a evolução a nosso favor, é o amor que nos envolve e o amor que, de certo modo, cada vez mais seremos, até que nós consigamos ser amor em Cristo, tá? Hoje foi um alimento espiritual, esperamos ter sido claros, fizemos uma volta para a ciência, geografia, história, mas a expectativa era de passar essa mensagem, tá? De que o alimento do dia a dia é do mundo das formas, e o alimento espiritual é do mundo das ideias. Então, quando Jesus diz que
quem não recolhe comigo desperdício é isso, né? A gente vai, tenta digerir, mas não fica nutrido. Dá um vazio, chega uma hora que nós nos convertemos. Confiamos na coordenação do encontro e agradecemos pela paciência dos amigos e pelo carinho que nos sustenta, tá? Obrigado. Muito bem. Obrigado mais uma vez, grato pelas palavras esclarecedoras, né? E com certeza, assim como né, a maioria, esse conforto supera a expectativa que a gente espera, né? E com muita alegria, a gente agradece a todos. E estou vendo muita cara bacana aí. Eu estava contando uma ligação. O Beto também já apareceu ali com a Cássia, ali, ó. Pois é. Eu estou tão emocionado aqui, estou vendo Beto, o Jales, uma toda. João. Oi. João, o final, eu consegui lembrar aqui, ó. Pode falar? Você quer passar? Você vai querer fazer a surpresa? Não, passa para mim pelo WhatsApp, eu faço surpresa aqui. Pode ser? Ah, tá. Enquanto isso, Roberto, tá tudo bem com você? Silvana, Jales, a turminha mais antiga aí, né? O Beto foi um dos meus professores de violão. Né? Insistiu muito. Viu? Alguém quer comentar uma coisa, gente? Ô, João. Oi. Só queria dizer para o Gladstone que depois de uma certa idade, quando as cãs começam a ficar prateadas, que a gente tem um prazer estético grande, né? A gente absorve as palavras, se alimenta das palavras. É isso que eu sinto. Ô, Sandro, bem fora do assunto da emoção, eu não resisto se mexer. Teve uma vez que eu tentei inventar uma simpatia. Tinha que a simpatia da Romana, que as simpatias todas, né? Aí teve um dia, Deus sabe que é verdade. Eu tive a alegria, não estou contando vantagem, eu tive a alegria de descobrir e depois 2 fios de cabelo aqui. Tá? 2. Aí eu já dei nome para os 2. Abraão e Isaac. Eu lembrei da simpatia e pensei assim, eu vou mentalizar. Abraão e Isaac vão povoar essa terra aqui e depois ela vai ficar mais numerosa do que as estrelas do céu. Eu falei, Isaac já tinha saído. Chegou de manhã, Abraão também tinha ido embora. Não deu certo minha simpatia, não. Mas é isso. Aí, João. Pois é. É um prazer estético. É um prazer estético. Pois é. Alguém mais comentou uma coisa? Beto, Cássia, Ruth sempre tem alguma coisa para poder complementar, né, Ruth? Demônio, meus espíritos protetores estão fazendo o maior esforço para não ter pergunta e você está atiçando o pessoal, né? Está atiçando. Tá certo, eu vou passar, a gente para avisar. Estou esperando o negócio do Franco. Eu queria fazer uma colocação. Sim, claro. Eu estava pensando hoje, né, essa coisa desenfreada, né, em relação ao carnaval, esse desespero de muitos irmãos aí de não ter a festa da carne, né, de ficar fazendo a coisa escondida. Hoje em BH aqui descobriram 10 casas que agregaram mais de 500 pessoas e foram multadas, né, por causa disso. E aí, nessa revira toda, eu estava estendendo roupa, eu parei para pensar assim, gente, tantos anos fazendo retiro do carnaval, né, tem uns 4 anos só que eu parei, eu estava fazendo do Coereme, né, foi Comeb a vida toda, depois passou para o Coereme, e aí eu parei para pensar o seguinte, falei, gente, todo ano na festa da carne, né, é um alvoroço na terra de entidades, de companheiros que ainda necessitam, né, dessa festa, de se vincular
pelo sexo, pela bebida, pela própria energia que vincula essa festa. E aí eu fiquei pensando, esse alimento não teve esse ano. Por mais que tenha tido essas falcatruas aí em fazer a festa, né? Mas na extensão que ela não teve. E aí eu fiquei pensando, gente, a Terra deve ter ficado um pouco mais limpa. Deve ter tido, por ter tido menos conexão desse alimento, né? Com certeza não houve essa fluidez de energias e com certeza o alimento foi outro, né? Então, aí você trazendo essa temática do alimento, eu fiz essa conexão aí. Se você tiver alguma coisa para falar, vai ser muito bom. Nada, foi muito claro e é bom refletir, porque você aproveitou, falando de momento histórico, de rituais e tal, e certamente que a espiritualidade, a gente tem projeto para tudo. Não teria sentido, por isso nós não devemos estar em desespero, imaginar que Deus não sabe o que está fazendo ou que a espiritualidade não tem um projeto. É assim, quando a gente não fazia na história bíblica, não fazia jejum, vinha a penitência. Geralmente é assim. Temos aprendizados interessantíssimos, conversaremos sobre isso. Eu sou professor. Só rapidissimamente, tá? Eu sou professor e a escola, às vezes, tem uma resistência a aproveitar a tecnologia, igual nós fizemos com a Revolução Industrial, que a gente queria quebrar as máquinas, uma dificuldade enorme. Como se o computador, o celular, tudo isso fosse malfeitor. Às vezes você precisa de um mapa, uma informação, um sinônimo e não pode usar. Agora nós estamos no híbrido e a revolução tecnológica é uma revelação espiritual de um mundo melhor. É saber usar. Então, se nós não dermos, a vida toma. Não é verdade? Nós não seremos os mesmos. E sempre acreditamos que seremos melhores. Né? Como professora, concordo com você. Só lembrando também que eu digo para mim, e estou repetindo as frases da Shirley, né, que está conosco aqui, que esse momento tem sido para a gente um SOS. Né? As segundas-feiras, a partir das 19h30 até as 21h, tem sido SOS para a gente. Ou seja, para mim tem sido meu grande alimento. Né? Que tem sido uma bateria que a gente, todo mundo junto, se energiza e a nossa semana fica menos complicada. Então, eu falo isso com muita alegria e pura verdade. Né? A gente agradece muito para a gente ter tido essa oportunidade de montar esse momento para a gente. Né? Eu falo que antigamente eu que trabalho em casa há mais de 2 anos, antes disso eu ficava correndo para chegar o sábado, né, para a gente ter momento de relaxamento, descanso, passeio. Hoje eu fico doido para chegar segunda-feira, falando de coração. Né? Normalmente eu trabalho dia de semana à noite, né, trabalho em casa, mas eu não abro mão da minha segunda-feira, 6 horas eu tomo meu banho e fico esperando ver essas carinhas com tanta saudade. Falou, João. Muito bom mesmo. E rever algumas pessoas que eu não vejo há anos. Para mim, que cantei no coral, né? Muitos não lembram de mim, que eu sou irmã da Maristela. Eu lembro de você. Mas a Silvana, claro. A Cássia, tantos anos que eu não vejo, né? É bom ver essas caras. O Franklin, então, é uma época realmente assim, inesquecível da vida da gente, né? Você lembra de mim, né? É claro. Então a gente vai agradecer mais uma vez a presença de todos. Né? São 9h03. Oi. Gente, obrigada. Ficou muito bom revê-los também. Fiquei muito feliz com essa oportunidade de participar. E é um alimento realmente, né, João? Segundo dia da semana e começar com uma reunião tão bacana, né? E lembrando, assim, eu acredito muito também nesse alimento das nossas emoções, dos nossos sentimentos, né? Que são alimentos também que a gente está no dia a dia tomando conta, né? De nos alimentarmos de pensamentos, né? De coisas boas que vivendo, né? A gente fica bem, fica oscilando muito, né? Pelo menos eu penso. E começando a semana com um momento assim é muito bom, gratificante. Saudade desse casal aí, viu? Muito bom vê-los. Pois é. Então, vamos eleger o Franklin para fazer nossa oração
Ok. Divino Mestre, amigo de todos os instantes, graças te damos por esta oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, ao lado de pessoas tão queridas. Derrama, Senhor Jesus, as tuas bênçãos sobre cada um de nós. Ampare, que a tua misericórdia envolva todo o nosso planeta nesses dias atuais, amparando e auxiliando a todos nós. Faz de nós, Senhor, um instrumento de teu amor, onde quer que formos, onde estivermos. Leve essas vibrações de amor e de carinho ao lado de todos esses companheiros que participam conosco e aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui hoje. E que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Obrigado a todos. Lembrando que essa palestra, o João, meu xará e João lá do Paraná, João Carlos, ele grava, né, e durante a semana ela vai ser publicada no Facebook, nós somos chiques, né? Facebook, e a maioria das palestras para trás também, a gente tem lá registrado. Tá? Normalmente eu faço convite pelo grupo, né? Porque antigamente eu ficava o dia inteiro. Né? E muita gente fala, você esqueceu de mim, então quem quiser dar continuidade, não me passa o WhatsApp por aqui mesmo, que eu coloco no grupo, aí eu publicando lá. Tá bom, gente? Alô. Boa noite a todos. Tchau, Boa noite a todos, gente. Beijos. Tchau, pessoal. Valeu. Um abraço. Tchau, boa noite, fiquem com Boa Deus. noite, Magali. Oi, Gladson. Obrigado, Oi, Luciano. Gladson. Obrigado. Bem, Magali. Graças. Eu tô Boa noite, ótima. gente. Parabéns. Vou Beleza. ficar, se eu não tô, eu vou ficar. Parabéns. Oi, É desse jeito. Cássia. Que delícia ver você aí. Volto sempre, hein? Tudo bem? Ei, Ruth. Sandro. Ei. E tem que voltar, né? Oi, Cássia. Ei, Ruth. Bom, querida. O Gladson hoje brilhou com essa palestra aí dos alimentos. Deu até fome. Gladson, Oi, Magali. lembrando sempre que Jesus foi chamado de um homem glutão, que ceava com os... Como é que chama mesmo que ele falava? Que ele era um homem glutão, mostrando pra gente que a vida, né? Se a gente passar por ela, dos dois lados da vida, a gente não chega, não. A gente querer ficar só jejuando e orando, não chega. Jesus foi a prova disso. Exatamente. Ceiava e entrava na casa lá dos publicanos, comia com aquelas pessoas para mostrar para a gente que, para a gente chegar lá, a gente precisa experimentar os dois lados da vida. Parabéns. Só o lado de sublimado não dá conta. A gente tem que experimentar os dois lados e sublimar tudo isso. Tá vendo? Cuidado. Você tinha que trazer esse brilho. Tá faltando. Agora tá completo. Experimentar o verde, Agora né, tchau. Ruth? É isso aí.